A seguir, IIGD Irajá. Mas Deus tem um pacto com Abraão. Esse pacto foi feito. Deus tem um pacto com Abraão. E Abraão tem um pacto com Deus, porque ele aceitou. Há uma ligação muito forte entre Deus e Abraão, Abraão e Deus. Olha para mim. Há uma ligação muito forte entre Deus e Abraão, Abraão e Deus. Há uma ligação muito forte do céu para a terra. Há uma ligação forte da terra para o céu, Deus e Abraão. E aquele filho faz parte dessa ligação. Quando o pai tem um pacto com Deus e serve a Deus, o pacto se estende em bênçãos para os filhos. Mas quando esses pais se lembram de Deus para a vida dos seus filhos, não foi o caso aqui. Mas Deus tem um pacto com Abraão e Deus não esquece. Que bom que Deus não quebra os seus pactos. Por quê? Então vamos lá, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Tá paradinha? Deus ouviu o choro de Ismael. Sabe por que Deus ouviu o choro de Ismael? Porque ele era filho de Abraão. Por isso, porque ele era filho de Abraão. Irmãos, com carinho, mas vamos a uma realidade. Deus ouve o chorinho de todas as crianças que estão sobre a terra. Mas alguém tem uma ligação com Deus? Esse é o problema. O que aconteceu? Deus ouviu o chorinho do menino e reconheceu o choro de um filho de Abraão. Aí eu me lembrei de Jó. Quando os filhos de Jó, todos os meses, irmãos, os filhos de Jó faziam uma churrascada, um banquete. Que a palavra não é antiga, né? Churrasco. Mas o banquete da carne, né? Os filhos de Jó, uma vez por mês, se reuniam na casa de um dos irmãos. Começava pelo mais velho. Vamos dizer assim, no nosso calendário é janeiro. No calendário judaico é abril. Então vamos dizer que o primeiro mês deles fosse janeiro como nós. Então assim, o mais velho vai fazer a festa e todos os irmãos são convidados para a festa. Na verdade não é nem convite, eles já fazem parte daquilo. Muito bem. Então eles vão e se reúnem todos na casa do mais velho, comem, bebem, conversam, brincam, jogam conversa fora, se alegram, aquela família imensa. E o pai passou a festa. No dia seguinte o pai levanta de madrugada, vai até Deus: Senhor, meus filhos devem ter pecado contra o Senhor. Se eles pecaram contra o Senhor até dentro do coração, perdoa. Vou te oferecer um holocausto em favor de cada um deles. Aceita. Olha o pacto. Olha o pacto. Quantos são os cristãos hoje, irmãos, que oferecem a Deus alguma coisa em favor dos filhos? Tem gente que ora e chora, ora e chora, ora e chora, mas nunca fez um pacto sério com Deus. De dizer: eu vou me oferecer a Deus em favor do meu filho, num culto. Eu vou oferecer a Deus, eu vou ter um pacto de oferta com Deus pelo meu filho, já que ele nunca fez nada para Deus. Jó fazia. Deus escuta o chorinho do Ismael e Deus então olha para o Ismael e diz: é filho do meu servo, eu tenho um pacto com ele. A minha aliança com ele tem de abençoar essa criança.
é filho do meu servo. Cometeu erro, mas era servo. O que aconteceu? Então, Deus brada do céu como um anjo. Esse anjo é o Senhor. Esse anjo é Jesus, a palavra de Deus. E Deus vai até Agar por causa do filho de Abraão. E aí, me arrepia, pessoal. Vamos lá agora? Nós vamos repetir o 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Versículo 19. E você lê comigo? E abriu-lhe Deus os olhos e viu o moço, e viu o quê? Um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao... Dá uma paradinha. Lê o comecinho desse versículo de novo. E abriu-lhe Deus os olhos. Dá uma paradinha. Deus abriu os olhos de quem? De Agar. Você está vendo? Deus abriu os olhos dela. Pastor, ela estava com o olho colado? Não, irmãos. Os olhos espirituais. Quando os olhos espirituais são abertos, e só Deus pode abrir, você enxerga o impossível. Você enxerga aquilo que humanamente você não vê. Enquanto o ser humano viver tão somente com os olhos físicos, vai viver uma vida apertadíssima, só no mundo físico. Se bater uma alergiazinha incurável, acabou. Por quê? Porque os olhos físicos só contemplam o que é físico. Deus abriu os olhos de Agar. Os olhos do entendimento dela foram abertos. Quando os olhos do entendimento são abertos, sabe o que você enxerga? Soluções e não problemas. Estamos na série da prosperidade. O menino ia morrer, Agar ia morrer. Estão no deserto. O pão acabou, não tem mais água. E aí? A água é imprescindível, imediata, necessidade urgente. Deus abre os olhos de Agar e ela enxerga oásis que antes ela não enxergava. Está assim de gente, irmãos, que não enxerga a saúde, só enxerga a doença. Ai meu Deus, eu sofro disso. Ai meu Deus, que não melhora. E eu estou orando e não melhora. Que eu estou orando e não vai embora. Os olhos estão para o marido está no alcoolismo. Meu Deus, eu oro e cada dia chega desse jeito. Meu Deus, eu oro. Pois é, o olho físico é que trabalha. Deus abriu os olhos de Agar. Quando ele abriu os olhos dela, ela enxergou oásis. Pegou a água e deu para o seu filho. Quando ela ouviu a voz de Deus, ela entendeu o futuro do seu filho. Não era morte, era vida. Será que a gente está entendendo, irmãos? Irmãos, a vida está no entendimento espiritual. A saúde está nos olhos espirituais. A prosperidade, as portas estão nos olhos espirituais. Por que o mundo está em crise? Porque o mundo é cego. Por que a nossa sociedade vive enferma? Porque a nossa sociedade é cega. Por que os hospitais estão superlotados? Porque ninguém enxerga o sacrifício do Calvário. Eu enxergo, pastora, mas é que... Irmãos, pouquíssimos cristãos têm um entendimento cristalino das coisas espirituais. Eu passei 3 semanas falando sobre a carta de Jesus à Laodiceia, Jesus se queixando tristemente
e dizendo àquela igreja, dizendo ao anjo da igreja, falou com o anjo, falou com a igreja: porque não és frio nem és quente, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aí Jesus diz mais, ele diz: quem dera que foras frio ou quente, porque se você é frio, tem de reconhecer que precisa se aquecer. Quando está quente, não duvida de Deus e não vê impossibilidades e não dá brecha para o diabo. Está na guerra, está na batalha, vive da fé. O cristão enxerga a doença, mas não enxerga o Calvário. O cristão enxerga as dificuldades, mas não enxerga as grandezas de Deus. É impressionante, irmãos. Poucas pessoas estão aprendendo a viver da fé. Ah, mas é a crise, porque eu sou funcionário público, porque... Fique dentro do seu mundinho físico. O universo de soluções pertence a Deus. Mas com os olhos da carne não consegue enxergar. Então, Agar ouviu a voz de Deus, ela ouviu. Quando ela deu atenção a Deus, os olhos dela foram abertos para o oásis. Marca aqui, vamos lá, em Efésios capítulo 1. Olha como Paulo orava por aquele povo, no versículo 16 até o 19. Vamos juntos? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Amém, igreja? Gostaria de esmiuçar aqui, mas não é o momento, não é este o momento. Gostaria, mas chama a sua atenção que Paulo não parava de dar graças a Deus por um povo que estava aprendendo a viver da fé com os olhos espirituais. Por que tanta gente não se cura? Porque não contempla cristalinamente o sacrifício do Calvário para se contemplar curado. Quando uma pessoa assume a cura, irmãos, na verdade a cura não vai acontecer ou não está acontecendo. Ela aconteceu no Calvário. O que está acontecendo agora é a fé. O que está acontecendo agora é o poder derramado por conta da fé. Mas por que a fé veio? Porque os olhos espirituais se abriram. Contemple a Deus. Pare de contemplar as obras do diabo. É a clientela fugiu, é a crise. Deus não tem pessoas preparadas para você, Ele não pode te dar. Meu irmão, Ele vai lá no pecador, abençoa o pecador e manda para você. Não, mas você não consegue enxergar. Você não vê o oásis, você está no deserto. Você está no deserto, você não vai ver o oásis, meu irmão. Se você está no deserto, você só vai ver terra seca. Você só vai ver arbustos secos. Você só vai ver o horizonte seco. Você não vai ver nada. Deus pega o sujeito lá no lixo, faz ele mergulhar na palavra, abre uma revelação e jorra as bênçãos para ele. Meu irmão, tem que abrir os olhos, parar de ser carnal, meu irmão. Os cristãos hoje dão trabalho ao Espírito Santo. Deus diz: creia. A pessoa se firma nas circunstâncias. Deus diz: fala como eu falo. A pessoa abre a boca no natural. Irmãos, caramba, eu estou cansada de ouvir isso. Eu estou cansada de ouvir isso. Expulso um espírito de uma senhora que estava com uma ferida no pé dela fazia anos, cheia de doenças,
Estou eu diante dela e da filha. Estou eu abrindo Isaías 53, explicando o Calvário, que Jesus sofreu as dores dela, que ele recebeu aquela doença, que ele recebeu todos aqueles males, que aquela ferida estava lá no corpo dele. E disse, agora eu vou expulsar essa aí que é do diabo, o bispar manifesta. Eu disse, ó, tá vendo? Até apareceu aí, ó. Olha a raiz, quem estava por trás dessa coisa toda. Tá vendo? O filho se assustou, eu falei, então. Falei, então, diabo, vamos embora, o que é teu, pega aí, vamos embora. Em nome de Jesus, sai, pá. E aí, Jesus, obrigado pela saúde. Falei, entendeu? Agora contempla a sua mãe curada. E senhora, a senhora se contemple curada. Eu não estou curada, a ferida está aí. Tinha acabado de expulsar o demônio. Aí o demônio voltou para fazer palhaçada comigo. Você está vendo? Não adianta você falar. Você falou, desse jeito, demônio debochando de mim. Você falou, viu? Não acredita em nada. Estou aqui. Falei, demônio, ela pode não acreditar, mas eu acredito. E eu nem vou te expulsar de novo, sabe por quê? Já te expulsei. E não foi no nome qualquer, você sabe em que nome eu te expulsei. Pá. E virei as costas. Falei, senhora, creio. Fui embora. Pastora, quando eu olhei, a mãe dela, ai, onde eu tô? Falei, senhora, a senhora está na igreja. Acabei de conversar com a senhora ainda há pouco. Ah, sim. A senhora falou comigo o quê? Eu expliquei Isaías 53 durante 40 minutos. A senhora falou o quê? É assim que as pessoas levam a palavra. As pessoas abrem uma Bíblia como se estivessem abrindo um livro escolar, um livro universitário, um livro científico. Meu irmão, não é. Acorda. Pessoal, não é qualquer um que entende isso aqui não, meu irmão. Sabe quem entende? Quem abre o coração. Quem abre o coração é que vai entender isso aqui. Aqui dentro está a tua vida, meu irmão. Aqui dentro está a tua saúde. Aqui dentro está o teu casamento. Aqui dentro está teus filhos abençoados. Por causa do pacto que Deus tinha com Abraão, Deus foi até Agar. Por causa do pacto que Deus tinha com Abraão, Deus escutou o chorinho de Ismael. E Deus abriu os olhos de Agar. Ela não enxergava? Enxergava. Ela enxergava o filho, enxergava o deserto. Ela enxergava as dificuldades. Mas agora ela enxergou, sabe o quê? Um oásis. Lê o versículo 16. Você pode ler em voz alta? Efésios 1:16. (17 e 18). Tá paradinha? Espírito de revelação. E de revelação, você tem uma doença, pede, meu irmão, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, a minha negligência. Eu ainda não entendi bem Isaías 53. Pior é dizer, eu entendo. Mas é que, eu entendo, mas é que. Enquanto tiver o é que, não entendeu nada, meu irmão. Jesus não brinca de dar saúde. Ele dá saúde. Jesus não brinca de prosperar. Aquilo que Ele te der, Ele não toma de volta, meu irmão. Jesus, quando abre uma porta, é para mantê-la aberta, para ninguém fechar. Mas os olhos espirituais têm de estar abertos. É que eu sinto a dor, pastora. Mas o diabo põe a dor. Não, pastor, o diabo não toca no meu corpo. Enquanto o orgulho espiritual estiver tomando conta, nunca vai ter olhos espirituais iluminados. Pessoal, Agar era uma escrava egípcia. Deus foi até ela socorrer o seu filho e ela mesma, porque tinha um pacto com Abraão. Que isso, pastora? Aquele filho de Abraão não ia morrer. Estava debaixo do pacto, meu irmão. Se você tiver um pacto sério com Deus, Deus te abençoe e abençoa teus filhos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.